E aí pessoal, beleza? A gente está aqui conversando com o Matheus Pinheiro e a mãe dele, Kátia Pinheiro. E estamos falando sobre erro médico. Olá Kátia, obrigado por vocês terem vindo. Obrigadão Matheus, meu amigo. Então vamos saber da Kátia o que aconteceu quando o Matheus nasceu. Pode falar. Primeiro, obrigada, Rafa, pelo convite. O Matheus estava muito ansioso para participar aqui da Exatamente. sua entrevista, tá bem legal pra gente. Ele ficou bem ansioso esses dias. Então, na verdade, assim, o Matheus, eu tive a gestação normal, tudo certo. E o Matheus, ele teve uma paralisia cerebral devido a uma demora no parto que ocasionou uma anóxia, né? Uma anóxia na hora do parto. E aí o Matheus ficou diagnosticado com paralisia cerebral. E ele nasceu mais depois do tempo, então mais de 9 meses por aí. Na verdade ele nasceu de 42 semanas, né? Um período que para a época eles indicavam até 40, então o Matheus ele demorou um pouquinho sim. Mas a questão acho que nem foi o tempo da gestação, mas a demora em si de acontecer o parto, né? Eles demoraram muito e acabou ocorrendo um parto fórceps, né? Um parto que na época já era proibido, mas que eles fizeram porque realmente tinha risco de morte, então eles optaram por esse parto. E devido a essa demora ele teve anóxia, ele não respirou, né? Ele só respirou depois de ser entubado. Segundo eles, não teria mais como fazer uma cesárea porque ele já estava nascendo, então a complicação toda dele foi realmente na hora do nascimento. Ali ele não tinha passagem e eles tiveram que optar pelo fórceps quando passou a demorar muito tempo o parto. E a partir daí, como é que a gente se comunica com ele? A gente, eu digo você e o pai dele, modo geral, tudo. Então, quando ele era pequeno, Rafa, era bem tranquilo, porque o Matheus, ele era como qualquer outro bebê. Então, ele dava todos os sinais, quando ele queria alguma coisa, ele apontava, ele se comunicava super bem. Sempre teve essa parte da comunicação muito boa, por gesto, por falar algumas palavrinhas. Só que quando ele estava maiorzinho, passou de 2 anos, a gente viu que realmente ele não conseguia falar, ele não desenvolveu a fala. Nesse momento a gente já estava na CD, né? Ele entrou na CD com 1 ano e 9 meses e acompanhava com a fono, que a gente fez de tudo, tentamos tudo para ele desenvolver essa questão da fala e ele não conseguiu. Então, com 3 anos e meio mais ou menos, a gente passou a utilizar os sinais, né? São símbolos, na verdade. Então, o Matheus ele começou a desenvolver e criar uma prancha de comunicação, que é uma comunicação alternativa, onde tem símbolos, tem letras, tem palavras curtinhas como sim, não, e foi a partir daí que ele começou a se comunicar melhor. Mas em casa, comigo, com o pai, com os familiares, a gente sempre conseguiu se virar muito bem com os gestos, né? Com as palavrinhas poucas que ele falava. E realmente quando ele cresceu um pouquinho, que ele precisou se comunicar com outras pessoas, né? Na terapia, na escola, que a gente começou a utilizar realmente essa comunicação alternativa. E o que ele tem aqui na frente dele é uma prancha de comunicação, como é que chama? Isso, hoje ele usa uma prancha de comunicação que começou a ser desenvolvida primeiro na ACD, com as fonos. Sim. Então, hoje, como o Matheus já tem 19 anos, já é alfabetizado, então ele utiliza o alfabeto para escrever e ele tem alguns símbolos já pré-estabelecidos para facilitar, para ele não ter que ficar escrevendo tudo. Então, hoje, quando ele está em qualquer lugar, ele consegue se comunicar super bem. A pessoa tendo um pouquinho de paciência para esperar ele escrever ou ele apontar o símbolo, ele consegue se comunicar com qualquer pessoa. Beleza, Matheus? Tudo bem? O que você gosta de fazer? Ele gosta muito de sair, Rafa. Ah, tá. Sair assim, com os amigos, com o pai, ele adora farra. Ele gosta de estar sempre se divertindo, viu? Matheus, conta pra gente como é que é esse lance do futebol. Que você adora, né, Matheus? O Matheus está falando que sim, ele gosta muito de futebol e que às quintas-feiras, toda quinta-feira na verdade, ele participa de um jogo com os pais. O pai dele participa de uma equipe de veteranos e ele sempre vai com o pai. Sim, sim.
que ele é palmeirense, né, Matheus? Então já futebol é sempre do Palmeiras, Palmeiras deixou essa paixão. E ele tá falando que ele vai ver os jogos, mas não joga. Ele tá falando que ele não consegue jogar, ele só consegue assistir, mas que ele adora futebol. E fora o futebol, você gosta mais de fazer o quê, filho? Você falou pro Rafa. Da praia, né? Matheus, como é que surgiu essa oportunidade de fazer o surf? Ele está falando que é uma físio dele, de uma clínica que ele vai, chama Espaço 7, e que a físio dele é a Luciana, e a Luciana, ela adora esportes radicais, também como o Matheus, que adora esportes radicais. Então, a Luciana, ela procura sempre incluir o Matheus, né, nesse tipo de esportes. Então, eles acabaram realizando um projeto junto com o pessoal lá no Guarujá, e levaram várias crianças para ter essa experiência do surf com uma prancha adaptada. Foi um dia muito bacana, o Matheus pôde surfar e foi muito interessante. Você ficou com medo, Matheus, ou você curtiu muito? Ele falou que não teve medo. Na verdade, o Matheus, ele é bem aventureiro, Rafa, ele não tem medo, assim, eu tenho medo por ele, ele não tem medo. A mãe que fica do lado com o coração na mão, ele topa qualquer coisa. Voltando aqui sobre o erro médico, que dica você daria para as mães que passaram por esse mesmo processo que você passou com o Matheus? Bom, na verdade, assim, eu demorei muito a entender, né, que na verdade eu era muito jovem, tinha 22 anos. Sim. Eu demorei muito a entender que o que aconteceu comigo foi realmente um erro e não uma fatalidade. Sim. Então, a dica que eu dou é a gente sempre desconfiar. Se a gente achar que tem alguma coisa errada, que o que aconteceu com a gente dentro de um hospital ou qualquer outro lugar não foi um tratamento adequado, a gente achar que realmente teve alguma coisa errada, que a gente não guarde pra gente, que a gente não se cale, que a gente busque pelo menos por ajuda, que foi o que eu fiz. Demorei um pouquinho, mas eu busquei entender o que tinha acontecido e realmente eu vi que não deveria ter sido daquela forma. Agora vamos falar com o Matheus. O que é pior para você nessa situação toda? O que te incomoda mais, Matheus, nessa situação toda? O Matheus está falando aqui que o que mais incomoda, que ele percebe, é o preconceito que ele sofre diariamente em vários lugares. Sim. A sociedade no geral, então, ainda tem muito preconceito. Então, principalmente questão escolar, né? Ele sente bastante o fato de ter que ir para a escola, de ter que conviver no ambiente escolar e realmente não ter o suporte que seria necessário e as pessoas ainda não entenderem que a deficiência dele não deixa ele diferente de ninguém. Porque a questão da paralisia cerebral do Matheus, ele tem o cognitivo completamente preservado, então ele consegue aprender, ele não está lá na escola só socializando, ele realmente consegue compreender tudo o que está sendo passado. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, acabam tratando como uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que não é inteligente o bastante para estar ali. Às vezes passa por situações de, poxa, o que ele está fazendo aqui, né? Por que ele está vindo para a escola todo dia? Porque está numa cadeira de rodas, porque não fala, porque não consegue se comunicar normalmente. Mas o Matheus é muito inteligente, ele realmente acompanha normalmente o ensino. Quando é que você faz aniversário, Matheus? Estou falando que em agosto ele faz 20 anos. Em agosto ele faz... Isso, e ele está falando, Rafa, que vai fazer uma festa, assim, e na verdade ele quer comemorar numa balada. Ele tá... Aonde? A gente ainda não encontrou um local, mas a gente está buscando uma casa que seja adequada, né? Que a gente consiga, que ele tenha acesso, né? Por conta de cadeiras de rodas, tudo. A gente vai procurar um lugar bacana, que a gente consiga, que ele fique bem lá, né? Que ele consiga se locomover bem, que seja bem aceito. A gente está em busca. Ainda tem um tempinho, vai ser em agosto. Mas ele quer comemorar esse aniversário numa balada. Tamo junto, Matheus.